Lucas capítulo 7. Depois que completou todos os seus ditos dirigidos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de certo centurião estava mal, prestes a morrer, o qual lhe era caro. Ao ouvir a respeito de Jesus, enviou-lhe anciãos dos judeus, rogando-lhe que, após vir, salvasse o seu servo. Eles, vindo até Jesus, suplicaram-lhe diligentemente, dizendo: Ele é digno de que lhe concedas isto, pois ama nossa nação, e ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Jesus ia com eles. Não estava longe da casa, e o centurião já enviou amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres sob o meu teto. Por isso, nem a mim mesmo julguei digno de ir a ti, mas somente se expresse por palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem colocado, por nomeação, sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo estas coisas, maravilhou-se Jesus, e voltando-se para a turba que o seguia, disse: Eu vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E ao retornarem para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo saudável. E aconteceu que no dia seguinte partiu para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa turba. Quando se aproximou da porta da cidade, eis que era carregado para fora, morto, o filho único de sua mãe, e ela era viúva, e uma grande turba da cidade estava com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: Não chores. Aproximando-se, tocou o esquife. Os carregadores pararam, e ele disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. O morto sentou-se e começou a falar, e ele o deu à sua mãe. O temor tomou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Este relato a respeito dele se espalhou em toda a Judéia e em toda a circunvizinhança. Os discípulos de João relataram-lhe todas estas coisas, e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-lhes ao Senhor, dizendo: És tu aquele que vem, ou esperamos outro? Vindo até ele, os varões disseram: João Batista nos enviou para te dizer: És tu aquele que vem, ou esperamos outro? Naquela hora, curou muitos das suas doenças, flagelos e espíritos maus, e a muitos cegos concedeu a graça de ver. Em resposta, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados, e bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Assim que partiram os mensageiros de João, ele começou a dizer às turbas a respeito de João: Saístes ao deserto para contemplar o quê? Um caniço sacudido pelo vento? Mas então, saístes para ver o quê? Um homem vestido em vestes finas? Vede, os que estão com veste gloriosa e luxuriante estão nos palácios reais. Mas então, saístes para ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo eu, e mais que um profeta. Pois este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu envio perante a tua face o meu anjo, que preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Todo o povo que o ouviu e os publicanos reconheceram Deus como justo,
sendo mergulhados no batismo de João. Os fariseus e os mestres da lei, não sendo batizados por ele, rejeitaram o propósito de Deus no tocante a eles mesmos. Mas a quem assemelharei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes a criancinhas sentadas na praça, que chamam umas pelas outras e dizem: tocamos flauta para vós e não dançastes. Cantamos lamentação e não chorastes. Pois veio João, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem daimon. Vem o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis um homem comilão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Eis que uma mulher que era pecadora na cidade, sabendo que ele estava reclinado à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estava por detrás, aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas e enxugava-os com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo: se ele fosse profeta, bem saberia quem e qual tipo de mulher o tocou, porque é pecadora. Em resposta, Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Ele fala: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum deles como pagar, agraciou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Em resposta, disse Simão: suponho que aquele a quem mais se agraciou. Disse-lhe: julgastes retamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Não me deste beijo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo. Ela, no entanto, ungiu meus pés com unguento. Por essa razão te digo: os numerosos pecados dela estão perdoados, porque muito amou. Mas a quem se perdoa pouco, ama pouco. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam reclinados à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: a tua fé te tornou salva. Vai em paz.